Olá, mulheres de Deus, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui falar sobre um tema que a gente ouviu na Terapia do Amor agora nessa quinta-feira. Eu achei muito importante e eu gostaria até de passar, na verdade repassar, porque foi passado para nós, a direção do Espírito Santo, e eu gostaria de repassar para vocês também. Lembrando que nosso manual de todo mundo deveria ser, né, a palavra de Deus. Nosso manual de instrução, de vida, né? Porque quem escreveu, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então, se a gente quer ter uma vida reta, íntegra, uma vida abençoada, nós deveríamos ler e ouvir, né, a palavra de Deus e pôr em prática. Vai dar tudo certo. Como havia nos dito, você compra um aparelho doméstico, você compra uma batedeira, um som, um celular, qualquer coisa que você compre, sempre vai vir um manual de instrução do fabricante, de quem fez aquela máquina, né? Por que vem esse manual? Para nos instruir, para a gente usar ele da melhor forma. Então, quando Deus deixou a palavra dele escrita, foi para que a gente desse ouvidos e a gente colocasse em prática para a gente ter uma vida melhor. Tem um rapaz, eu não vou lembrar a localização dele agora, qual país que ele é, mas ele estava falando aí que o QI dele é mais alto do que Albert Einstein, por exemplo. E ele falou que o QI dele, ou seja, a sabedoria dele, veio da onde? Da palavra de Deus. Ele lê a Bíblia. Então, a sabedoria, a inteligência dele veio da palavra de Deus. Então, é isso que Deus quer pra gente. Ele quer falar com a gente, Ele quer nos instruir todos os dias. Ele quer nos direcionar. De repente você tem uma decisão para tomar. De repente você não sabe o que fazer. E Ele tá ali, pronto para te responder, pronto para te guiar, pronto para te direcionar, para falar para você onde você tem que ir, como você tem que fazer, como você tem que falar. E muitas das vezes você fica desesperado, desesperada. Aí você procura uma opinião de um amigo, de uma mãe, de um pai, de alguém, sendo que o próprio Deus, o dono de tudo, que sabe de tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, está ali, pronto para te direcionar, para falar assim, ó, vai por aqui, fala assim. E você não está dando importância. Você não está dando espaço para Deus falar com você. Você ouve todo mundo, menos Deus. Então vamos lá. Quinta-feira foi falado sobre descobrindo raízes. Descobrindo raízes. E eu vou falar para você que esse tema me pegou. Ele me pegou porque eu fico pensando, se eu soubesse do que foi dito ali antes, com certeza absoluta, eu tinha sido outra pessoa, tinha muita coisa que, né, teria sido evitado. Então, assim, mas nunca é tarde, né? Graças a Deus nunca é tarde, a gente tá vivo aí pra isso, pra aprender, né? E a gente aprende também com o quê? Com o erro dos outros. Então, se não aconteceu com você, hoje eu vou trazer essa palavra. E se já aconteceu, é hora de se reerguer. Bom, e vamos lá. Na palavra de Deus, lá em Provérbios 14, 8 e 10, ele fala assim, ó. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O coração conhece a sua própria amargura. Ou seja, cada um sabe o que está dentro de si. Por mais que aqui fora
você fale ou você mostre que é uma pessoa, por dentro você sabe quem você é realmente, o que você carrega realmente. Entendeu? Então a palavra de Deus hoje fala exatamente sobre isso. A sabedoria do prudente. Quem é o prudente? É aquele que faz o que é certo. É entender o seu próprio caminho. O coração, todo mundo sabe que o coração é o quê? É enganoso, mentiroso, fraudulento, malicioso. Por isso que a gente não deve ouvir o coração. A gente tem que ouvir quem? A palavra de Deus, a sabedoria, a razão. Não é verdade? O coração conhece a sua própria amargura. Nossa, tô falando no ar. Amargura. Porque o coração, ele retém. Ele retém tudo que é ruim. Então, no fundo, você sabe o que você carrega aí dentro do seu coração. Se é bom ou se é ruim. E existem 3 tipos de perguntas que elas são essenciais para você se analisar, para você se examinar. E são perguntas que fazem a gente pensar bastante. E foi essas perguntas que eu fiz aquele dia, eu faço hoje, que eu penso, por que eu não soube isso antes? Por que eu não entendia antes? Mas como há tempo para tudo, debaixo dos céus, o que aconteceu comigo foi para poder, não só eu aprender, mas como eu também ensinar. Outras pessoas também não querem o mesmo erro que eu. Não é verdade? As perguntas essenciais são: a primeira que você pode fazer é: por que eu faço as coisas que eu faço? Já parou pra pensar? Vamos dizer, lá no casamento, tem situações que você age e depois você para e pensa: por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por quê? Né? Ou muitas vezes você não faz essa pergunta, mas você deveria fazer: por que eu agi daquele jeito? Por que eu sou excessiva? Por que eu sou ignorante com meu esposo, com os meus filhos, com quem está ao meu redor, com meu funcionário, com meu patrão, com os meus pais? Por quê? Por que eu sou dessa forma? Por que eu sou desse jeito? E outra pergunta é: por que eu me comporto dessa maneira? Né? Por que eu me comporto assim? Por que, como eu perguntei agora, por que eu sou ignorante? Por que eu respondo mal? Por que eu vivo na defensiva? Por que eu não consigo ser carinhosa? Porque eu sou grossa, eu sou dura, né? Por que meu comportamento é assim, rebelde? Não gosto que ninguém fale nada comigo. Eu não gosto de ouvir certas coisas porque eu já reajo mal. Se falar certas coisas pra mim, eu vou responder à altura. Eu tô falando isso porque eu já fui assim. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui assim. De tomar lá da cá. A pessoa falava comigo e eu respondia. E quem tinha que dar a última palavra era eu. Porque eu achava que eu tava ganhando. Não, eu achava que uma discussão eu tinha que ganhar. Então a pessoa falava, eu falava. A pessoa falava, eu falava. E eu tinha que dar a última palavra. E aí até eu ver a pessoa calada, eu tinha que dar a última palavra. E aí, a última pergunta: de onde vêm os meus problemas? Ah, mas o meu problema veio do meu marido, que me trata assim. O meu marido não faz o que eu peço. O meu marido, ele é duro. Meu marido, meu filho, minha vizinha, minha mãe. Todo mundo é culpado. Todo mundo tem culpa. E você ainda não parou pra ver você. Porque quando a gente faz isso é fácil. Foi ele. É fácil. Mas você entende que quando você apontar um dedo pra uma pessoa, você tem
3 apontados pra você e um pra cima, né? Então você tem 3 apontados pra você. Então, geralmente, o jeito da gente reagir é nosso, não é porque a pessoa fez, porque a pessoa te tratou de tal jeito. É sua reação. Ninguém tem nada a ver com a sua reação. Isso fala mais de você do que do outro, a sua reação. Ou seja, você precisa se conhecer. Você precisa saber de você. Quem é você? Muita gente não se conhece. Ela acha que tudo que acontece é porque a pessoa agiu com ela dessa forma. E ela acaba, não tem nem, eu não vou dizer personalidade, mas ela não sabe nem quem ela é. Ela vive em prol, em função da ação das outras pessoas. Entendeu? Então a reação dela é porque alguém agiu de tal jeito. Se a pessoa for boa com ela vai ser boa. Se a pessoa agir com ela com ignorância, ela vai ser ignorante. Se a pessoa agir mal com ela vai agir mal com a pessoa. Então ela acaba não tendo, vamos dizer, personalidade. Ela acaba agindo conforme a outra pessoa. Então quando você se conhece, você acaba sendo uma pessoa melhor. Você começa a se entender. Como eu falei no começo, você precisa se fazer essas 3 perguntas, né? Por que eu faço essas coisas? Por que eu me comporto dessa maneira? De onde vêm os meus problemas? Não é verdade? Então você se conhecer, você evita certos problemas pra você e até mesmo no seu relacionamento. Então, ou seja, né? Você não se conhecer pode ser algo destrutivo dentro do seu casamento. Você pode ser uma bomba relógio. Entendeu? Porque você nunca sabe qual vai ser sua reação se acontece algo. Você nunca sabe o que você pode fazer diante de uma certa situação. Por isso você tem que se conhecer. Saber o que está dentro de você. E conhecer também, vamos dizer, a raiz de tudo isso, o problema, né? O problema que é a raiz disso tudo. E aí a gente pode falar também do orgulho, porque o orgulho ele é uma raiz mal, ruim, que uma vez que você tem o orgulho como raiz, as suas atitudes vai ser sempre de orgulho, porque o fruto vai ser orgulho. Tudo que sai de você vai ser orgulho. Por isso que a gente pode falar também, por exemplo, da reação ruim. Porque eu era uma pessoa orgulhosa. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, quando a pessoa falava, como eu falei, eu queria ser a última pessoa a falar. Por quê? Porque a minha raiz, ela era de orgulho. Então, já que para mim me conhecer, eu precisei olhar. Por que eu sou assim? Eu sou orgulhosa. Mas de onde veio esse orgulho? Igual o pastor estava falando, do bispo Renato, né? O bispo Renato tratava a dona Cristiane mal, assim, frio. Ele dava chá de silêncio nela. E da onde saiu isso? Segundo ele contando, ele viu o pai dele fazendo isso com a mãe dele. Ele viu o pai. E o que ele tinha na cabeça dele quando pequeno ainda? Não, quando eu crescer eu não vou fazer isso com a minha esposa, eu vou tratar ela melhor, eu não vou fazer o que meu pai fez com a minha mãe. E pelo contrário, ele fez exatamente o que o pai dele fazia com a mãe, ele fez com a dona Cristiane também. Entendeu? Então assim, porque eu, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente nervosa. E aí eu comecei realmente a ver também isso, analisar por que eu era assim. Eu tinha os trejeitos da minha avó. Eu via minha avó como ela brigava com meu avô. Ela era autoritária, bondona. E aí infelizmente, eu adquiri aquilo, porque eu via que, de uma certa forma, minha avó ganhava aquela discussão. Minha avó era que dava a última palavra. E então, eu posso dizer que até no subconsciente,
né? Porque ninguém quer. Porque quando a gente vê briga assim, quando a gente é pequeno, né? A gente nem quer. A gente não quer viver aquele... A gente não vê a hora de sair daquilo. Mas, infelizmente, muitos acabam sendo daquela forma. Por quê? Porque guarda, enraiza, aquele negócio pega você, né? E você pega os trejeitos da pessoa. Do seu pai, da sua mãe, da sua avó, de quem te criou. E você acha que aquela forma é a forma mais certa de agir. E o orgulho, ele é uma raiz terrível. Ele não deixa a pessoa reconhecer que ela precisa mudar. Ele não deixa a pessoa ver no que ela precisa mudar. Porque ela sempre tá certa. Ela sempre tem razão. Quem quiser que mude. Se quiser ficar perto dela, que mude. Se quiser ter algo dela, que mude. Entendeu? Todos à volta dela precisam mudar. Mas ela não. Isso é orgulho. Entendem? Então essa raiz precisa ser arrancada. Se você quer algo que você ainda não alcançou, que tá difícil, identifica a raiz. Identifica o porquê você age dessa forma. O porquê. E desculpa, detalhe, sem colocar a culpa no outro. Porque é fácil colocar a culpa em quem tá perto. Difícil é olhar pra si e falar: eu sou ignorante. Eu sou magoada. Eu guardo mágoa. É difícil reconhecer. Desculpa. Então, nós precisamos o quê? Evoluir. Precisamos sair desse estágio de que a gente pode tudo, nós somos tudo. E quem quiser que mude, quem quiser que melhore, quem quiser que se vire nos quatro, eu nasci assim e vou morrer assim, meu jeito é esse. Não foi isso que o Senhor Jesus deixou. Não foi isso que Ele nos ensinou. Aliás, que a gente pode até falar que o Senhor Jesus foi o maior exemplo. O maior exemplo de amor. Olha lá quando Judas traiu ele. Né? O que Judas fez? Eles estavam lá na ceia e ele sabia que Judas ia trair ele. E o que ele fez? Tratou Judas da mesma forma. Ele não mudou com Judas. Ele não falou: ah, Judas, eu sei que você vai me trair, ó, se afasta de mim. Sai de perto de mim, eu sei que você vai me trair. Não. Tratou do mesmo jeito. Recebeu o beijo no rosto de Judas, chamou Judas de amigo. Ainda falou pra Judas: vai fazer o que você tem que fazer. Olha o exemplo, gente. Nós não somos melhores que o Senhor Jesus. Nós não somos melhores que Ele para ter esse orgulho maldito dentro da gente e a gente falar: não, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, eu não vou perdoar. Não faça isso. Isso daí é como se você tivesse um copo de veneno e você quisesse que a pessoa tome e quem toma é você. Não faça isso. Tira de dentro de você tudo que é ruim, tudo que é raiz, empesteada. Tira de dentro de você. Tira de dentro de você, para você ter um encontro verdadeiro com Deus. Trazendo para o casamento. Por que vocês estão nessa situação? Por que vocês ainda não se resolveram? Por quê? Pensa. Coloca essas 3 perguntas aí, né, na sua mente. Medita nessas 3 perguntas. Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que o meu comportamento é dessa forma? Por que eu ajo dessa maneira? E a outra pergunta: de onde vêm os problemas?
Muita gente não sabe da onde vem tanto problema. Tanto problema. Parece que a pessoa é um imã. E os problemas, sabe, vêm. E pra finalizar, olha pra dentro de si e veja o que tá dentro de você. É como a gente falou lá no comecinho do vídeo, o versículo. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O coração conhece a sua própria amargura. Ou seja, o que você tem carregado dentro de você? O que está dentro de você? Que raiz é essa? Porque, gente, quando a gente fala de raiz, imagine-se uma árvore. Imagine, vamos na mente aqui, ó. Vamos plantar uma árvore. Vamos cavar, né? Cavar, colocar semente lá. Fechou, regou. Daqui a pouco aquela árvore começa a nascer e logo começa a dar o quê? Frutos. Imagine que você é essa árvore. O que você tem plantado? O que vai nascer daí? Qual é o tipo de árvore que vai nascer? Qual é o tipo de árvore que vai dar frutos? Aliás, qual é os frutos que você vai dar? Eu vou falar aqui alguns frutos. Aliás, eu vou falar daqui umas raízes, assim, né? As raízes que tá alojada onde? No coração. Pode estar no coração. Você carrega uma mágoa. Você carrega uma tristeza. Você carrega um ressentimento por alguém. Uma lembrança ruim. E a raiz dos frutos ruins, infelizmente, é o coração. Porque é onde que nasce tudo. Não é aqui, ó. Porque se a gente coloca um pouco a cabeça pra pensar, a gente começa a entender muita coisa. Por exemplo, assim, eu vou falar pra você uma raiz, a vingança. Uma vingança. Aqui fica assim, ó, se vinga. Olha como ele falou com você. Olha como que ele agiu. Olha como seu esposo é grosso. Lembra quando ele fez tal coisa pra você? O coração fala assim, faz isso. E se a gente usa o que? A mente, você já começa a pensar. Peraí. Por que eu me vingaria dele? Por que eu faria dessa forma? Não é verdade? Então a cabeça já começa a fazer você até ter atitudes diferentes. Entende? Então, o orgulho. Por que eu sou orgulhosa? Por que eu carrego esse orgulho? Hipocrisia. Preguiça. Tem gente que tem preguiça de mudar. Aí ela pensa assim, quando ele mudar, eu mudo. Quando ela mudar, eu mudo. Se ele agir de tal jeito comigo, eu ajo de tal jeito com ele. Entendeu? Tem preguiça até de mudar. Tem gente que carrega a mentira como raiz, né? Traumas, tem muita gente traumatizada ainda que carrega uma bagagem do passado. Aconteceu algo no passado, a pessoa diz até que perdoou, mas vira e mexe a pessoa tá ali trazendo à tona o passado, ou seja, não superou o trauma. Então é sobre isso que eu queria deixar para vocês descobrir a raiz do problema. Por que que eu tenho agido dessa forma? Por que, né? Por que eu faço as coisas como eu faço? Sempre se pergunte isso. E de onde vêm os meus problemas? Sempre faço essas perguntas. Tá bom? E esse é o vídeo de hoje. Desculpa, ele ficou muito longo, mas foi necessário.